Dando início à gravação da aula de microprocessadores, turma 6º V, no dia 14 de maio, né, a nossa penúltima aula útil. Tá? Nós teremos a aula de hoje, trabalhando com conversão analógica digital, que a gente já começou na semana passada. A gente vai fazer alguns exercícios e projetos hoje. Vamos também fazer a introdução da parte de PWM, sinal PWM, principalmente no controle de servomecanismo e no motor DC. Né? Para a aula que vem, tá, a gente vai trabalhar com alguns projetos, tá, integrados, projetos com todos os periféricos vistos, e também vamos dar uma arranhada na parte de interfaces de comunicação, tá, em processadores de 32 bits. Tá? Isso não está na apostila que vocês estão aí com ela. Tá? Interface de comunicação tem, tá? Mas a parte de microprocessadores de 32 bits, microcontroladores de 32 bits, a gente não tem nenhum material ali, principalmente falando do Raspberry. Eu vou fazer uma apresentação do Raspberry para que vocês, aqueles interessados em continuar, né, nesse tipo de abordagem, né, em sistemas programáveis, a gente só tem esse semestre de sistema programável no curso. Tá? Mas alguns de vocês talvez queiram dar continuidade a isso. A gente vai dar algumas dicas aí. Não vou ter nenhuma disciplina que você vai estudar microcontroladores de 32 bits. Tá? Mas você já tem condições, né, de entender, né, uma literatura de 32 bits, porque os conceitos todos vocês já têm, tanto na parte de hardware como programação. Então, optar aí por cursos disponíveis, tanto em instituições, né, mais voltadas à atualização, né, como cursos que você encontra aí online, né, tudo isso você vai. E alguns de vocês talvez optem, né, para fazer um TCC ou fazer projetos eletrônicos, projetos elétricos, eletrônicos aí com o professor Rodrigo aí na sequência, né, daqui a dois semestres, optem por trabalhar com sistemas mais evoluídos, né, sistemas mais complexos. Né? Então, a gente vai fazer essa ponte para que isso fique claro para vocês e vocês possam ir nessa direção. Tá? Então, a gente deve ter essas duas aulas. Aí, no dia 28, se eu não me engano, 28, a gente vai ter uma atividade geral, né, no horário da aula, exatamente como a gente fez lá em abril, né, no início de abril. A gente vai repetir isso com a atividade número 6. Né, atividade número 6, que vocês olharem a planilha, né, de atividades, vão ver que a atividade número 6 tem 40% do peso. 40% do peso da atividade 6, essa atividade que a gente vai fazer no dia 28, exatamente como a atividade 3, né, 30% das atividades 4 e 5, a 4 vocês já entregaram, ok? Eu acho que ainda não corrigi, tá? A gente tem que ver a data que ela vence aqui, eu acho que ela estava vencendo hoje, ou já venceu, e se venceu para a próxima aula, eu já vou colocar essa atividade, a avaliação da atividade. E a média da atividade 4, atividade 5, que eu vou comentar na aula de hoje. Tá? E laboratório vale 30% da nota N2. N2, 60%, N1, 40%, isso forma a média, né, de aprovação, que chama de média intermediária. Se ela for maior que 6, maior ou igual a 6, né, já estão aprovados. Caso contrário, existe ainda a possibilidade de fazer uma prova final, uma PAF, que eu não sei como vai ser feito, né? Eles estão começando a liberar o acesso ao Mackenzie, né? Inclusive, aqueles que quiserem ir até o laboratório do Mackenzie, já existe essa possibilidade, e você só precisa me encaminhar, né? Encaminhe um e-mail, né, dizendo que querem ir até o laboratório, e essa semana que vem, ainda está limitado até às 20 horas o laboratório, em função do horário de restrição, né, colocado aí pela cidade de São Paulo. Né? Depois das 20 horas existe uma restrição de circulação. Então, o laboratório até as 20 horas, 21 horas. 21 horas existe circulação, mas aí os laboratoristas precisam sair com uma hora de antecedência.
está havendo a previsão que a semana que vem vai haver extensão, né, do horário livre, e aí vocês realmente poderiam ter acesso ao laboratório até o horário da aula, né, que seria às 22h50. Então, aqueles que quiserem montar, né, fazer alguma coisa desse, que vá essa semana que vem até as 20 horas, né, passe um e-mail para mim, e eu vou encaminhar esse e-mail para os responsáveis, eles vão liberar o acesso, e aí, né, o laboratorista vai estar à disposição, com material e tudo mais, né, para pegar. Não está previsto, né, isso a gente vai falar melhor no laboratório, o pessoal do sexto V11 e depois o pessoal do sexto V12 na quarta-feira, mas eu acho que vai ficar difícil a apresentação do projeto presencialmente, tá? Presencialmente, né? Porque não tem certeza que vai haver a liberação até as 22h50, né? E as nossas aulas de laboratório, as duas aulas de laboratório, elas são o último horário, né? O último horário. Então, a gente vai precisar conversar, mas eu converso na quarta-feira com o pessoal do sexto V12 e converso daqui a pouco com o pessoal do sexto V11 sobre esse tipo de detalhe. Ok? Bom, na aula passada, no dia 7, tá? Exatamente uma semana atrás, tá? Eu já disponibilizei para vocês aqui as anotações da aula, inclusive incluindo o projeto, né? Um dos projetos, inclusive, está aí na atividade 5, né? O link para vocês assistir a aula de novo, se precisarem, ou aqueles que, por algum motivo, estavam sem conexão ou estavam ausentes, né? A orientação é que a gente sempre disponibilize a aula gravada para vocês. Então, a aula gravada está aqui. E a atividade 5, né? A atividade 5 é a atividade que a gente vai estar trabalhando daqui a pouco. Ó. Abrir ela aqui e eu vou comentar, né, a parte de conversão à lógica digital, tá? Começar a trabalhar com o sinal de servomecanismo. Tá? Então, o sinal de servomecanismo, o sinal de motor DC, é o sinal de PWM de uma maneira geral. Tá? Então, essa segunda parte da lista, boa parte a gente já vai conseguir resolver, tá? E fica só para depois, na aula que vem, a gente finalizar com o projeto. Tá? Então, tem essa atividade. Deixa eu voltar aqui. Só ver quando venceu a atividade 4, a entrega da atividade 4 estava no dia 30, ela venceu dia 14, venceu hoje. Tem 7 entregas já, final de semana eu vou corrigir essa atividade e atualizar a planilha. Então, semana que vem, a gente deve ter atualizado a planilha com 2 experiências que estão faltando lá, que já estão vencendo agora, né? E essa atividade que vence no dia de hoje, daqui a pouquinho. Tá? Então, seria importante, né, vocês entregarem, isso daqui vale 15% da nota N2, tá? Porque ela é dividida com a atividade 5, que eu acabei de abrir. Tá? A atividade 5, ela está prevista, tá? O link está na aula de hoje aqui, ó. Então, daqui a pouco eu vou colocar nessa aula as anotações que eu for fazer aqui no meu quadro auxiliar, e também vou colocar o link da aula. Ainda hoje eu coloco isso, estou colocando no mesmo dia, se eu deixo para depois eu acabo esquecendo. Tá? Então, hoje mesmo, né, depois da aula de laboratório do sexto V11, né, a gente tem aula de laboratório com uma turma menor, mas a gente tem uma aula de laboratório na sequência. Então, depois disso, eu vou postar, né, os dois links de vídeo, tanto do laboratório do V11 como na teoria de hoje. Ok? Essa atividade 5, deixa eu ver, o link dela, está para o dia 22, está daqui a uma semana. 22 daqui a uma semana, dia 22 é sábado, não amanhã, daqui a uma semana. Tá? Então, alguns já estão fazendo, a gente já vai ter condições de concluir essa atividade aqui, né, para a semana que vem. Tá? Então, a gente vou comentar todas as questões. Eu falando com o Luiz aí antes quando estava aguardando a maioria de vocês entrar, estava trocando uma mensagem com o Luiz e comentei que a gente vai comentar todas as questões dessa atividade. E aí eu vou sugerir a vocês,
né, como qualquer aula síncrona, da mesma forma que eu estou aqui ao vivo, né, não estou gravando aula, não estou deixando um vídeo postado, não é aula de AD, é uma aula síncrona, é uma aula que está acontecendo em tempo real, só não está presencial, tá? Eu recomendo que vocês tenham uma postura de aula presencial, tá? Ou seja, vamos fazer os comentários, como eu faria o comentário se estivesse lá no prédio 6, dando essa aula em alguma das salas do prédio 6, tá? E aí vocês com certeza estariam aí com uma folha, anotando, né, fazendo indicações, né, para poder todas as informações, né? Preparem a lista, né? Hoje a gente vai fazer um projeto né, que tá nessa lista, né? Vamos fazer esse projeto de conversão analógica digital. Vai ficar pronto esse projeto. As questões teóricas a gente vai resolver uma por uma, eu vou indicar a solução de uma por uma. Seria legal também vocês observarem isso. A mesma coisa do PWM. Né? A mesma coisa do PWM. O PWM tem um projeto, tá? A gente vai indicar isso aí na sequência para vocês e vocês já têm condições de, no final da aula de hoje, já ter isso. Na aula que vem eu vou reforçar um pouco mais isso. Tá? Eu vou reforçar um pouco mais essa atividade, né? Fazendo alguns projetos adicionais, tá? Adicionais, além de falar de interface de comunicação, além de falar de estruturas de 32 bits, que eu não vou cobrar, tá? Eu não vou cobrar essa estrutura de 32 bits na atividade 6. Na atividade 6 é a última atividade que a gente vai ter, que vai ser uma atividade de resumo, que vai ter algumas questões de laboratório e do projeto. Eu vou pedir para vocês escreverem na atividade 6 o projeto, né, que vocês estão fazendo, tanto fazendo em grupo, tanto descrevendo o hardware, as interfaces envolvidas, né, toda a parte física envolvida, como também, né, a parte do firmware, né, o software que está dentro, e descrever e pedir para vocês escreverem o que vocês estão fazendo com a nuvem, né, qual a estrutura de dados, né, quais são os dados que estão sendo disponibilizados na nuvem. É por isso que é importante todos do grupo participarem. Eu sei que nessa condição excepcional, esse regime excepcional, um de vocês deve estar liderando esse projeto, talvez com as placas, fazendo o projeto, etc. Como eu comentei, o laboratório está disponível, né? Aqueles que tiverem condições de ir no laboratório aí no período do dia ou até às 20 horas, vocês podem se reunir no laboratório. Mas o problema de vocês, se for no laboratório, principalmente no período da noite, esse período é depois poder acompanhar as aulas online, né? Poder acompanhar as aulas online. Coisa que não, né? Fica difícil, né, de vocês fazerem, porque às 8 horas vocês vão precisar de sair do laboratório. Então, tem essa questão aí mais operacional. O Bruno está perguntando se eu já fiz chamada. Já fiz chamada, Bruno. Eu vou fazer uma chamada no finalzinho da aula. Tá? Se não estiver conseguindo acessar, deixa aí com uma mensagem com um colega seu aí explicando, tá? Explicando que você não está conseguindo acessar online, tá? E depois você assiste a aula gravada, né? Mas faz um esforço aí, nem que seja com o celular, né? de assistir a aula, que é uma aula importante. Tá? Bom, vamos lá? Então, aqui dados os recados, tá? Já falei também da planilha, não vou abrir a planilha de atividade, tá? Abri a semana passada, ela está sem atualização. Semana que vem a gente já vai ver a atualização dos 5, inclusive com a nota F, a nota G, eu já devo estar colocando no TIA. Vocês vão ter a nota G no TIA. Lembrando que a nota F é a nota da atividade daqui a 2 semanas, atividade geral, que vale 40%, né? Nota F, G, e a nota H é a nota de laboratório. Tá? Então, vai estar lá nas colunas. Tá? Na semana que vem, inclusive, eu abro o TIA, né, para vocês poderem tirar alguma dúvida se for necessário. Né? A gente vai ter a avaliação geral e vai dar tempo de fazer uma devolutiva ainda. Né? Deixa eu ver se vai dar o dia perfeito. Né? No dia 4, né, é o encerramento, né, das notas no TIA, e eu vou reservar o dia 4 para uma devolutiva. Tá? Ou seja, vocês vão ter todas as notas. Se tiverem qualquer dúvida sobre qualquer atividade, qualquer uma das 6 notas que tiver no TIA, né, no dia 4 vai ser a última chance de vocês requisitarem alguma coisa aí, principalmente o pessoal que não conseguir
a média de aprovação, que é 6. Né? Acho um pouco provável, a grande maioria aí está dentro da média. Né? Acho que um de vocês só que tinha desistido, se não me engano. 1 ou 2, se não me engano. Né? O resto aí, o pessoal que está com mais de 25% de presença, né, deve estar indo aí e não vai ter nenhum problema de aprovação. O Vinícius está perguntando se a nota de projeto entra no laboratório. Se a nota de projeto entra no laboratório, com certeza, Vinícius. A gente vai falar para o pessoal do sexto V11 e na quarta-feira do sexto V12, que a gente vai analisar a planilha. A nota de laboratório, a nota do projeto vale 80% na nota de laboratório, 40% na forma de um relatório, tá? E 40% na forma de uma apresentação, que seria presencial. Se não for confirmada presencial, acho difícil ser presencial, como eu já comentei, eu vou pedir uma gravação, né, um vídeo, tá, onde o grupo vai apresentar o projeto. Tá? E aí vai formar a nota de projeto. E também, na atividade do dia 28, vai ter uma questão pedindo para vocês escreverem o projeto. Então, o projeto é bastante importante que todos do grupo estejam a par dele, estejam acompanhando, né, com detalhes o projeto. Ok? Vamos lá, então. Eu acho que a parte aqui de dúvidas aqui já está, de mais formal, já está bem esclarecido. Né? Observe aqui que nós temos mais 2 abas, tá? A aba do dia 21, que é da semana que vem, tá? Que eu vou atualizar a planilha. Tá? Vou colocar também o link da aula e observações. E no dia 28 vai ser a atividade F. Tá? Eu vou colocar aqui o link, ó, já está aqui, ó, entrega do trabalho 6 aqui, ó, atividade F. Tá? Então, você entrega no mesmo dia, ó, individualmente, colocando o nome, atividade F, que eu vou postar no Moodle. Tá? Eu vou postar no Moodle, como eu fiz com a atividade A, né, que foi a primeira atividade que vocês entregaram no final de abril, final de março, início de abril, se não me engano, já perdi a data. Né? Eu vou postar ela perto da hora do almoço e vocês vão ter até o final da aula. Né? Aí eu vou utilizar a aula de laboratório também, do sexto V11, né? Para que vocês, né? Recomendo que vocês usem o horário da aula e eu vou estar disponível na sala do Zoom, né? Como se fosse uma atividade presencial. Tá? Atividade presencial. Então, a gente já está aí aqui. Né? Essa vai ser a nossa última atividade. E depois disso, aí uma semana depois, a gente já fecha. Né? Já faz o evolutivo, fechando. Né? Aí uma semana depois tem a sub. Eu não sei se tem alguém com nota zerada aqui, né, que não entregou nenhuma atividade. Se tiver uma nota zerada, né, nota N1 ou nota N2 zerada, aí teria direito a fazer uma sub. Tá? Eu tenho que ver como que vai ser também. Se vai ser presencial no Mackenzie. Eles estavam falando que essas provas finais aí iriam ser presenciais. Mas eu não tenho certeza, né? Recomendo vocês não ficarem, né? Vamos fazer um esforço aqui para a gente poder encerrar, né, até o dia 28 ou até o dia 4, né, todas as atividades aqui no Mackenzie, né, do curso, né, aqui na engenharia do Mackenzie. Muito bom. Deixa eu colocar aqui novamente no TIA. Tá? E vamos agora compartilhar a apresentação. Tá? A gente vai falar do conversão lógica digital. A gente já falou na semana passada. Eu vou retomar rapidinho esses pontos. E aí depois já vamos ver a lista 5, tá? Juntamente com a teoria de PWM. Tá? Esse é o nosso objetivo hoje. Tá? São 19 horas e 20 minutos. Né? A gente tem bastante tempo aí, quase 1h30 pela frente. Né? Então, acho que vai dar para abordar com tranquilidade todos esses tópicos que a gente está se propondo aí. Vamos lá? Dividindo, compartilhando, então, agora. Essa apresentação aí no PowerPoint que vocês estão vendo na tela, ela está disponível, se não me engano, nas primeiras aulas. Deixa eu ver aqui que aula ela está. Ela está no dia 12 de fevereiro, tá? Na aba do dia 12 de fevereiro, né? Não estou compartilhando ela aqui, mas ela está aí, essa slide.
Esse slide eu vou atualizar semana que vem, porque eu vou estar incluindo, né, um ou mais slides de interface de comunicação, que eu acho que já está nela. Né? Interface de comunicação, deixa eu ver se já está. A gente tem PWM, que a gente vai dar na sequência. Não tem. Interfaces estão... Né? Só tem um projeto final. Então, eu vou atualizar também esses slides para na semana que vem a gente ter mais material aí e atualizar a apostila também. Muito bom, vamos dar início então aqui a nossa aula falando de conversão analógica digital. Um assunto que a gente já introduziu na aula passada. Na aula passada a gente fechou a lista 4, né, a lista 4 que vocês estão entregando hoje. Né? A lista 4 ela abordava a parte de interrupção, a parte de controle de energia, né? A parte de watchdog e a parte de comunicação serial. Tá? Então, a parte de comunicação serial, ela estava aqui, ó. Está aqui no slide 109, tá? Até o slide 111. Estava aqui já, né? Isso daqui vocês já estão entregando aqui, inclusive com o projeto. Bom, a parte de conversão analógica digital a gente introduziu na aula passada, eu vou fazer uma rápida retomada e já partir aqui para fazer o projeto. Comentar a lista e fazer o projeto, para dar tempo da gente poder trabalhar com o sinal PWM, que também é um assunto bastante tranquilo. Deve ter muitas dificuldades para vocês aí. É um assunto, inclusive, tem mais relação com o pessoal de mecatrônica. Enquanto conversão analógica digital é muito importante para o pessoal de elétrica, eletrônica, principalmente o pessoal de eletrônica, porque o conversão analógico digital e digital analógico estão presentes em processamento digital de sinais, né, no hardware do processamento digital de sinais. E vocês estão estudando processamento PDS, né, processamento digital de sinais, estão estudando uma parte mais ligada a algoritmos e a matemática, né, a forma de você processar sinais digitalmente. O hardware dos circuitos que você vai rodar ali é o hardware que a gente vai ver hoje. Tá? Vamos lá. Sinal analógico, sinal contínuo, sinal digital, sinal discreto. Bem óbvio. Sinal analógico, sinal da natureza, sinal do corpo humano, sinal que os sistemas de controle precisam interagir. Sinal digital é a forma que os sistemas programáveis trabalham. Está estudando desde fevereiro, né, dizendo que o nosso sistema é digital por causa do transistor, por causa da chave eletrônica. Então, isso faz com que toda nossa codificação, toda a nossa informação seja uma informação digital. Então, tudo que a gente vai trabalhar aqui, eu vou trabalhar com níveis discretos e binários, 0 e 1. Por que 0 e 1? Porque vai um transistor saturado / cortado implementam uma função 0 ou uma função 1. Né? Um transistor conduzindo, por exemplo, né, vai colocar 0 no coletor, se for um NPN. Um transistor cortado, por causa do resistor de pull-up, né, coloca 1 no sistema. Então, por causa em função, né, que todas as portas lógicas, em função que todo o sistema é transistorizado, e normalmente trabalhando com 2 níveis, né, nível saturado e nível cortado, a gente já viu isso, inclusive, no laboratório, né, na primeira aula de laboratório, a gente reviu isso, inclusive os sistemas digitais e tudo mais, né, que é pré-requisito nosso, né, pré-requisito dessa disciplina. Bom, se eu tenho um sistema de controle que é digital e tem um sistema de controle, um sistema a ser controlado, que é analógico, é óbvio que eu preciso de uma interface que converta um sinal analógico em um sinal digital para ele poder ser controlado. É isso que faz um conversor analógico digital. Tá? Aqui a gente tem a representação de um sistema típico, tá? Onde a gente tem aqui, tá? Isso vale a pena, isso foi bem estudado na aula passada, mas vale a pena recordar rapidinho. Aqui eu tenho a variável física, temperatura, pressão, aceleração, por exemplo, luz, sinal de áudio. Eu preciso de um transdutor,
que é um dispositivo físico que vai fazer a conversão daquela grandeza física, temperatura, pressão, aceleração, campo magnético, tá, em uma grandeza elétrica. Essa grandeza elétrica é analógica. Tá? Ela entra no conversor analógico digital e é convertida, tá, em bits. Então, todo conversor analógico, a principal característica dele é o número de bits dele. Quanto maior for o número de bits, mais preciso ele é. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com 8 bits, eu vou ter 256 pontos, tá, entre o mínimo e o máximo desse sinal convertido. Se eu estiver trabalhando com 10 bits, 2 elevado a 10, eu vou ter 1024 pontos. É claro que quando eu tenho mais pontos para representar um universo, eu vou ter muito mais precisão. Então a questão da resolução está ligada ao número de bits. O conversor analógico digital da placa Atmega, a gente viu na aula passada, ele tem 10 bits. Então a gente vai trabalhar com o universo aqui de D0 até D11, de D0 até D9. Né? D11 seria 12 bits. Ok? Bom, esse sinal digitalizado, ele entra dentro do microcontrolador e é processado. E aí entram as rotinas de PDS. Então, hoje não existe mais nada que é analógico no sistema. Exemplo, se eu preciso aumentar o volume de um sinal, eu vou fazer isso digitalmente. Se eu preciso mexer no campo de espectro de frequência através de uma transformada de Fourier, ou uma transformada Z, eu vou fazer isso através de algoritmo. Então, tudo que vocês veem em áudio hoje e imagem é tudo analógico. Tudo analógico. Televisão, a câmera de vídeo, os gravadores, o celular. Observe que o celular é que ele tem um alto-falante, né, que vai colocar para fora, né, vai colocar como um dispositivo de saída o sinal de áudio, o sinal de voz, por exemplo, como o celular tem um alto-falante, e como a informação de entrada eu tenho um microfone. O microfone é convertido em sinal elétrico, processado e é transmitido através principalmente do sinal da Herb, né, do sinal do celular, do sinal GSM. Né? Ele usa a rede GSM para se conectar. Né? Rede GSM de 2G, 3G, 4G, hoje já 5G. Aí o 6G já está entrando em estudo aí, e dentro de, sei lá, uma década no máximo, aí já deve estar se falando muito do 6G. Mas a grande salto, né, vai ser do 4G para o 5G, que é o salto que a gente está vivendo e está vendo uma guerra, até comercial, né, em função disso. Por exemplo, vocês devem estar acompanhando aí essa questão das vacinas chinesas não virem aqui para o Brasil. Né? Qual é a razão disso? É só porque o nosso líder, o nosso presidente fala demais? Não é só isso. Está havendo uma grande guerra na questão do 5G. Né? Está havendo uma questão aí de escolher a tecnologia. Né? A tecnologia chinesa, a Huawei, né? Ou a tecnologia americana, né? Ou a tecnologia europeia, né? da Ericsson, né? A tecnologia americana das empresas americanas. Então, você tem ali, né, uma guerra, né, enorme, e não me falam que não é só isso, né, porque todo o tráfego de IoT vai passar pelos sistemas de 5G. O 5G, qual é a grande vantagem dele? É aumentar o número de dispositivos conectados e dar velocidade, né, velocidade de confiabilidade, né, nessa transmissão. Então, a cidade inteligente, o carro autônomo, a fazenda, todas as informações de um país vão passar, né, pelos roteadores de celular. Então, isso é estratégico. Né? Os Estados Unidos jamais deixariam, né, entrar, né, uma tecnologia chinesa, né, lá no território americano, assim como os europeus. Eles querem ter a tecnologia deles, para não dar essa abertura. O Brasil não consegue desenvolver uma tecnologia, né, então acaba dependendo
de um ou do outro aí. Claro que os fabricantes juram que ninguém fica espionando o dado, que os dados são sigilosos, né? Mas não é isso que os departamentos de segurança aí dos diversos países pensam. Tá? E realmente existe uma certa razão nesse aspecto, já que principalmente as informações de controle do IoT vão todas circular por esse meio. Bom, vamos voltar a conversar na lógica digital aqui. Aqui a gente tem um transdutor típico, né, o LM35. Tá? O LM35 é o NTC, tem aqui a saída, né, do NTC. O NTC é um resistor, né? Ele tem, na verdade, ele é amplificado, ele é calibrado, né? O LM35 ele é calibrado de tal forma que ele ajusta cada grau centígrado de aumento ou decréscimo no ambiente muda 1 milivolt na saída. Então, você tem uma relação direta ali. Né? Por exemplo, 100 graus, conforme vocês estão vendo aí no slide, dá 100 milivolts na saída dele. Né? Então, já existe essa relação direta. Observe que 100 milivolts precisa ser amplificado. Né? Melhor usar, né? Alguns de vocês estão usando, né? A solução DHT11. Né? A solução DHT11 é também um LM35 que tem aqui dentro, juntamente com o sensor de umidade, mas o HT11, tá? Ele trabalha com o sinal processado, já ele manda uma string serial, tá? Para o sistema. Ele já manda essa informação, né? Pronta para o sistema. Normalmente entra num canal analógico, aqui no desenho vocês estão vendo aqui, né? E tem uma biblioteca. Né? Quem estiver usando o HTT11 aí, vai ter que carregar uma biblioteca, né, no código, e essa biblioteca que vai ser responsável por já te dar informação, né, digitalizada. É um dispositivo extremamente fácil de usar, né? Extremamente fácil de usar, e alguns de vocês já estão usando, né? Já tinha comentado, né? Fácil e barato, né? Um sensor desse daqui deve estar 10, 15 reais aí. Né? E é realmente bastante útil no aspecto de já te dar o sistema calibrado, né? Você só faz a interface com a biblioteca. Outros transdutores que a gente viu, o sensor de pressão pode ser um termopar, um piezoelétrico, o sensor de luminosidade é um LDR, né? Que tem um disquinho, né? Aceleração, acelerômetro, sensor Hall, né? É o campo magnético, o sensor Hall é um transistor que varia o ganho dele a partir do campo magnético, tanto que o símbolo dele é um transistor. E o sensor de corrente e tensão é o próprio resistor, né, que faz isso. Existem várias, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu entrar, compartilhar novamente aqui o meu Chrome. Tá? Eu vou entrar aqui na Amazon. Então, na Amazon que tem, pode ser o Spark Fan, vai. Spark Fan. Se você dá uma olhada aqui em sensores, ó, sensores, você encontra aqui 11 telas de sensores. 11 telas de sensores. Né? Sensores de tudo quanto é tipo. Sensor aqui tem a câmera, tem sensor de temperatura. Eu não sei se aqui tem fácil, né? Eles vendem kits, né, com vários tipos de sensor para você trabalhar. Aqui não tem, ó, esse sensor de ultrassônico é bastante comum também. Esse é um sensor de pressão, né? Ele é um piezo que sente, que varia a tensão em função do que você está colocando. Né? Tem vários aqui, né? Tem que procurar. Né? Aqui é um kit, né? Esse kit é interessante, ó. É um kit de sensores. Ó. Ele tem sensor de umidade. Esse aqui é um sensor interessante, porque à medida que ele tem, ele serve para você medir a altura, por exemplo. Né? Ele vai, se você colocar isso na água, à medida que ele vai
aumentando, diminuindo o nível, ele vai variando a resistência. Tá? Aqui, sensores de temperatura, o LDR aqui, ó. Tá? Então, kit já pronto. Na Amazon também vocês têm uns kits interessantes nessa parte de sensores. Arduino Sensor. Arduino Sensors. Você tem esse kit aqui, que não é um kit caro, $35 comparado com o outro, né? E que tem 37 sensores diferentes. Eu tenho esse kit aqui. Né? Você tem kit tudo quanto é tipo aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. É um joystick que ele fica variando com a resistência, né? Aqui não é bem um sensor, é um LED bipolar, é um LED de duas cores, né? Que é emissão de infravermelho, é um LED de infravermelho, um LED de laser, fotorresistor, que é o LDR, né? Tilt, né? Que detecta vibração, detecta, né, que o sistema está se movimentando, né? RGB detecta as três imagens, né? Detecta as três cores em seu espectro. E aí tem vários aí, ó. Sensor de água aqui, nível de água. Aqui ele coloca o LCD junto, mas o LCD não é sensor. Tá? Então você tem vários tipos aqui, ó. Tem fonte de alimentação junto. Ó, sensor, né? Esse daqui esse sensor aqui, esse power supply, né, que vocês estão vendo aqui, é um read switch, né? Ele tem uma plaquinha de sensor digital, tá? De temperatura, aí vai, tá? Tem várias possibilidades. Tudo isso aqui a maior parte disso, eles deram uma misturada aqui, né? São transdutores. Ó, esse daqui é o DHT11, né? Que vocês estão vendo ali, temperatura e umidade. Então, sensor de chama, né? Flama. Hall. Isso daqui é um sensor que é um piezo que faz o papel de alto-falante. Sensor que detecta toque, tá? Então, se você apertar ali, né, no metal, ele vai indicar que você está ali pressionando. Então, são várias possibilidades que você tem aí, né, de transdutores. Vou voltar aqui para o nosso compartilhamento dos slides. Bom, aí o que a gente acabou de ver lá da SparkFun, eu entrei nesse link aqui, tá? Então, a gente já fez. Até estou pedindo lá no trabalho para você pesquisar 10 transdutores, tá? A gente já vai abrir o trabalho lá de conversão lógica digital. Eu estou pedindo para você listar, né, 10 desses transdutores aqui que tem aqui na lista da SparkFun. Tá? Aqui uma observação importante: o sinal máximo do transistor, né, é o fundo escala do sistema, ou seja, a medida máxima que ele mede. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Esse daqui é um diagrama bastante importante, também visto na aula passada, tá, que representa o processo de conversão analógica digital. Aí tem um sinal analógico qualquer aqui, que eu estou mostrando uma variação analógica contínua. O processo começa com amostragem. O sentido de amostragem é sempre você tem um intervalo de duas amostras onde você vai ter um tempo de amostragem. Isso obviamente, quando você tem tempo, você tem frequência. Né? Frequência é 1 sobre o tempo. Então, existe uma relação importante entre frequência de amostragem e frequência máxima do sinal. Que no nosso caso não é tão crítico assim, porque as nossas frequências são muito baixas. Muito baixas. Temperatura, pressão, né? Você tem uma variação muito lenta do sinal. É diferente de um sinal de imagem, de um sinal que vem do espaço, né? Um sinal de radiofrequência, né? Um sinal mesmo de voz. Você tem uma frequência muito, né, baixa quando você tem transdutores comuns. Então, por exemplo, uma temperatura variar 0,1 grau no ambiente, demora 1 minuto, mais, menos, mas é questão de minuto, de hora, não é questão de microsegundos.
Então, todo o nosso processo de amostragem é muito lento. Por isso que ele não é crítico para nós. Tanto é lento que muitas vezes os conversores analógicos digitais têm várias entradas de sinal. E há uma possibilidade de você chavear esse sinal, selecionar um desses sinais. Por exemplo, pode ter um sensor que tem uma entrada de temperatura, uma entrada de pressão, uma entrada de luminosidade, uma entrada de sinal de corrente, uma entrada de sinal de tensão. Tá? Então, você pode ter vários sinais analógicos diferentes, tá? O conversor analógico digital, lá no comando do conversor analógico digital, você vai selecionar o canal. Você vai ver no laboratório daqui a pouco, né, que o canal vai precisar ser endereçado, como a gente já viu com o pessoal do sexto V12 na aula passada. A gente tem aí toda essa possibilidade. Então, frequência de amostragem, existe um teorema bastante importante, que eu já comentei na aula passada, que é o teorema de Nyquist, que relaciona a frequência de amostragem com a frequência máxima do sinal. A frequência de amostragem tem que ser 2 vezes a frequência máxima do sinal. Nyquist provou isso, um teorema simples, mas de extrema importância para nós, que vai determinar qual vai ser a frequência de chaveamento, tá, em função da frequência da amostra do sinal, para que não haja perda de nenhuma informação. E o Nyquist provou isso. Se você fizer uma varredura numa frequência 2 vezes maior do que a frequência, né, do sinal, você não vai perder informação. Uma coisa simples, mas fundamental, né, para os sistemas de controle. Sinal máximo é a tensão de referência, é uma referência normalmente que tem dentro do conversor analógico digital, que a gente vai considerar como VCC. Para nós, a tensão de referência vai ser igual a tensão de alimentação. Tá? Se eu estiver trabalhando com 10 bits, né, a minha tensão de referência, ou o VCC, né, que a gente vai usar, tá, vai ser igual a 2 elevado a n, onde 2 elevado a n, no nosso caso, do atmega, é 10 bits, ou seja, 1024 em hexa, 3, dois níveis altos, F, 3 FF, vai ser o nosso processo. Bom, uma vez que eu mostrei o sinal, esse sinal ele vai fazer uma regrinha de 3 para verificar em que faixa de 0 ao máximo a gente está. Então, se 5 volts é o máximo, se eu ler, por exemplo, 2,5 volts, meu sinal vai ser metade. Ou seja, metade de 1023, tá, é 512. Colocando em hexa, 1 FF. Então, vai ver essa relação, né? E aí a gente tem um sinal digitalizado pelo número de bits. Isso te dá a resolução tem uma fórmula simples, V máximo dividido por 2 elevado a n, também bem óbvia. Se eu tenho aqui 1024 níveis, né, qual vai ser a diferença de tensão entre 2 níveis? O máximo dividido pelo número que eu consigo mostrar, tá, de sinal digital, 2 elevado a n. Então, se eu tenho 1024 valores e eu tenho de 0 a 5, cada valor desse vai ser 5 dividido por 1024. Então, essa conta está aqui, ó, 5 milivolts. Então, sinais de 5 milivolts eu consigo detectar. Sinais menores que 5 milivolts eu não consigo distinguir um do outro. Tá? Então, essa que é a questão. Tá? Então, aqui tem... Então, são 3 fatores. Um deles não é tão importante, que é a frequência de amostragem, vai ser muito simples. 2 vezes a frequência máxima do sinal, resolução, que é o menor valor que eu consigo converter, né? O máximo dividido por 2 elevado a n, no nosso caso 5 milivolts, só consigo converter sinais, né, menores que 5 milivolts, maiores que 5 milivolts. Né? Bom, aqui eu tenho a representação, né, das diversas amostragens, tá? E os seus respectivos sinais. Tá? Observe que no processo de conversão ele não é um processo perfeito. Né? Por exemplo, esse sinal aqui ele lembra uma senoide, mas ele não é uma senoide. Tá? Quanto maior não for o número de pontos,
Quanto maior for o número de bits do conversor, mais pontos eu vou ter. Se eu tiver poucos pontos, observe aqui, ó, a senoide, como ela é representada de uma forma que gera muito erro. Tá? Gera muito erro. Também vimos na aula passada, tá? Esse exemplo aqui, calculando a resolução para 8, 10 e 12 bits, tá? Onde o 10 bits é o 8051, né? 8951 para ser mais preciso. Então, se eu estou indo numa faixa de temperatura de 100, acho que a gente fez esse cálculo na aula passada. 100 dividido por 256, 0,4 graus centígrados. Então, eu só consigo medir de 0,4 a 0,4 graus centígrados. 10 bits, que é o nosso Atmega, 1024. Se eu tiver 5 volts, 5 dividido por 1024, 5 milivolts. Então, 5 milivolts é a menor variação que eu consigo converter. E se eu aumentar isso para 12 bits, como é o caso do MSP430, tá? Então a gente vai chegar ali a 5 dividido por 4.096, que dá 0,04 volts. Observe com uma precisão bastante razoável. Então, observe que a conversão não é perfeita. Tá? Não é perfeita. Mas é possível, né, você ter 256 amostras no sinal, é possível você ter até 1024 sinais, ou até mesmo 4096 sinais diferentes para você poder representar no seu processo de conversão. Esse slide, a gente, se não me engano, resolvemos na aula passada. Aí. Vamos lá, aqui eu tenho um processo de conversão típica de um ADC. Né? Um ADC, ele tem a tensão de referência, que dá um MV máximo. Tem o número de bits, que determina a resolução. Tá? E tem o V máximo, né, que é a tensão de referência, um número de bits, que te dá o ΔV, né, número de bits, que te dá o ΔV, e aí você tem toda a representação necessária ali. E, obviamente, a frequência de amostragem, né, que te dá, mas a frequência de amostragem para nós, como eu comentei, não é tão importante assim. Para nós vai ser mais importante a tensão de referência e o número de bits. Tá? Num circuito real, né, hoje em dia o conversor está dentro do microcontrolador, então a gente não precisa se preocupar mais com o sinal. Mas antigamente eu precisava montar um conversor analógico digital externo ao microcontrolador. O ADC 0800 era muito usado para isso. Tá? O ADC 1200 de 12 bits também era muito usado para isso. Tá? Então esse número de bits ele é fundamental para te determinar a resolução do sistema. Nós vamos trabalhar com 10 bits, 2 elevado a 10 ou 0 a 1023. Aí a fórmula, ó, 1024, 10 bits. Tá? O sinal, aqui eu estou com 8 entradas. O Atmega 328, ele só tem 6 entradas, né? Conforme a gente já viu aqui na tela anterior. Ó. Dez bits. Ó. Aqui ele está com 8 entradas. Se você pegar o Atmega mesmo, ó, são 6 entradas, ó, de A0 até A5. De A0 até A5. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui a gente tem o sinal, a gente vai ver bem isso no laboratório, né? O pessoal do sexto V11 já viu. Né? Análogo read é a função que a gente vai usar para ler, né, uma entrada. Então, aqui dentro eu coloco o endereço de um daqueles 6 pinos, né, do porte PC que a gente vai estar utilizando. Tá? E aí ele já faz a conversão. Aqui o exemplo típico, né, de uma instrução que faz a leitura. Observe que é uma instrução só, análogo read, onde eu coloco entre parênteses o pino que eu vou estar utilizando, no caso A0. Ó. Tá? A0 que seria o pino 23. O pino 23, né, é o sinal do A0. Poderia ser o A1, no pino 24, ou até A5, né, sendo que o A5 está no pino 28.
importante aí trabalhar, né? Bom, aqui a gente tem a lista. Tá? Eu vou abrir a lista no Moodle, tá? Para vocês poderem acompanhar. Apesar que, né, no slide aí também vocês podem acompanhar. Vou abrir aqui a lista no Moodle. Estamos no dia... A lista está, acho que na semana passada, né? Ó, quarta lista de exercício. Observe que nessa lista, tá, a primeira parte dela já foi toda resolvida na aula passada. Interrupção, vetor, né, etc. Fiz um projetinho, né, esse projeto dos hidrelétricos aqui, ó, né, a gente fez em sala de aula, né, dei uma olhada, inclusive nas anotações que foram disponibilizadas para vocês. E aí, pergunta de hot dog, etc. Vou falar um pouquinho de comunicação serial para a gente encerrar essa lista. Aí vocês podem postar essa lista. Tá? Essa é a quarta lista, tá? Quarta lista, não a quinta lista. A quarta lista que vai vencer hoje. Serve comunicação serial, né? Já também falamos bastante com esse deslocamento, fizemos esse projeto aqui, ó, tá? Do item 11, ela está todo prontinho. Vamos ver agora a lista 5, tá? A lista 5 que está... Ela foi publicada na aula passada, a lista 5. Olha lá. Ela começa com conversão na lógica... Ah, eu não compartilhei, desculpe. Estou aqui na minha tela secundária e vocês estão fixados aí na apresentação, desculpe. Vamos lá, dividindo aqui de novo. Deixa eu voltar aqui onde eu estava, que eu estava falando e vocês não estavam vendo. Estou no Moodle, tá? Na aula da semana passada, tá? Temos lá a atividade 5. Atividade 5 que vocês vão entregar na aula de hoje, ó. Tá o link da aula de hoje aqui, ó. Tá? O link da aula de hoje. Vamos dar uma olhada nessa atividade 5. Então, na aula passada, no dia 7, vou clicar na atividade 5 e vamos dar uma olhada nela aqui, ó. A primeira parte dela é conversão na lógica digital e a segunda parte dela é PWM. As duas dá para a gente trabalhar agora aqui. Tá? Vamos ver a parte primeiro do AD. Qual a diferença do sinal analógico e digital? Falei bastante, né? Um é contínuo e o outro é discreto. Um é contínuo, o outro é não contínuo. Tá? Um é discreto, outro não discreto. Um é infinito, o outro é finito. Né? Então, tudo isso que eu falei primeiro é analógico. O digital é um sinal discreto. Tá? Discreto. Tá? É um sinal contínuo, ou seja, eu não consigo contar o número de níveis dele. Tá? E precisa ter um processo de conversão digital para ser controlado. Tá? Qual a resolução, né, do fundo de escala de 10 bar? Aí é um piezoelétrico. 10 bar para 8, 10 e 12 bits. Dá uma comentada aqui, deixa eu tirar aqui a minha imagem. Vamos lá, ó. Estou na quinta lista de exercício. Tá? Primeiro eu já comentei, não vou comentar de novo, a diferença de analógico e digital. O segundo item, tá? Eu estou pedindo para você calcular, tá? Numa pressão máxima de 10 bar. Por que pressão máxima? Porque eu estou chamando de fundo escala. Tendo um ADC de 8 bits, que é típico do 8051, qual vai ser a variação de pressão que eu vou detectar? Lembrando que a variação de pressão é P máximo dividido por 2 elevado a N. Tá? P máximo é o fundo escala, 10. Então é 10 dividido por 2 elevado a N. Se eu estiver trabalhando com 8051, que é 8 bits, o ΔP vai ser igual a 10 sobre 256, que dá 0,4 graus centígrados. Ou seja, um sistema que controla com 8 bits, eu só consigo controlar de 0,4 a 0,4. O mesmo exercício
para 10 bits, que é o caso do Atmega 328, que é o do Arduino, do laboratório. Ele trabalha com 10 bits, ou seja, o ΔP vai ser o P máximo, dividido por 2 elevado a N, 256. O nosso P máximo é 10 bar. 10 dividido por 256, já fiz essa conta aqui, né? 0,4. Até aqui não mudou nada. Se você tiver 12 bits, aí já começa a ficar também interessante. Ó. O seu ΔP vai de P máximo, que é 10, dividido por 2 elevado a N, onde N é 12 bits. Então, 10 dividido por 256, ou 255, vai te dar 0,4 graus centígrados. Ou seja, trabalhando. Não, 0,4 de 256. 0,1. Né? 0,1. Certo? 10 dividido por... Desculpa, aqui é 10 bits, né? 10 bits. 10 bits. Que é o Atmega. Atmega 328. 10 bits, desculpem, 10 bits. Tá? Eu vou ter 2 elevado a 10, 256, ou 0,1 graus centígrados. Não é grau centígrado, né? 0,1 bar. Desculpe, bar. Né? Sexta-feira tá ficando difícil aqui. Tá? Também não é grau centígrado. Dez dividido por 56 dá 0,04 bar. 0,04 bar. Para N igual a 10 bits, 1024, né? Vai dar 0,1. 0,01. Certo? 10 dividido por 24. E se você estiver trabalhando com 12 bits, 12 bits é o MSP 430, o seu ΔP vai ser 10 dividido por 4.096. Tá? Isso é mais ainda, né? 0,004 bar, se eu não me engano. Então, quanto mais você aumenta o número de bits, tá? 12 bits, tá? 0,04. 10 bits, 0,01. 8 bits, 0,04. Então, você vai aumentando a precisão à medida que você aumenta o número de bits. Tá? Tá meio bagunçado aqui, ó. Vou repetir, ó. 10 dividido por 256, 10 é o P máximo. 0,04. Tá? 10 dividido por 1024, tá? 0,01. Tá? E 10 dividido por 2 elevado a 12, 0,04 bar. Ou seja, você vai melhorando em 4 vezes cada vez que você vai aumentando o número de bits. E aumentando de 2 em 2, né? A gente saiu de 8, saiu de 8, fomos para 10, e agora a gente está em 12. Por isso que é importante ter mais bits no sistema. Tá? Vou deixar depois isso escaneado, tá? Processo típico de conversão AD. Tá? Esse processo típico, ele está aqui no slide, esse slide que a gente acabou de apresentar agora. Tá? É só você explicar o processo do slide 117. Isso está na apostila também, tá? Tudo isso veio da apostila. Estou focando no slide aqui para dar agilidade. Tá? Então, a questão 3, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. A questão 6 é a página 117 da apostila.
compartilhar aqui. Compartilhando a apostila. Agora sim, ó. Tá? Então, a questão 3, né, da atividade 5 é essa figura aqui, ó. Coloca essa figura explicando a figura. Frequência de amostragem, tensão de referência máxima, que é o V máximo, e a resolução, que é o V máximo dividido por 2 elevado a n. Tá? Então, a questão 3 está resolvida. Quais são os 6 pinos do canal analógico? Também respondido aqui, ó. Vocês podem colocar, tá? essa arquitetura, essa estrutura do Atmega e destacar o porte PC, ó. PC0 até PC5, 6 canais analógicos. Então, quais são os pinos? Os pinos são os pinos de 23 até 28. Qual a tensão do AD, né? Tensão de 5 volts, pressão de 10 bits, a gente já fez essa conta aqui, né? Ó, é 5 dividido por 10, né? 5 dividido por 10, está aqui a conta, aqui, ó. 5, né? 5 dividido por 10, ó, 10.024, 2 elevado a 10, 5 milivolts. Tá? Então, qual a resolução? 5 milivolts. Ou seja, eu só consigo ler sinais que variam de 5 em 5 milivolts. Variações maiores não consigo ler. O 6 é um projeto, vamos fazer esse projeto. E o 7 aqui, estou pedindo para você pesquisar, né? Pode ser uns 10. Bom, eu até coloco até menos, que é temperatura, umidade, pressão, luminosidade, gás, teor alcoólico e corrente elétrica. Investigue quais são os transdutores, tá, desse sistema. 90% a gente já viu, né? Temperatura é o NTC, PTC, umidade, né? É um resistor que varia com umidade, né? Pressão, tá? É um piezoelétrico normalmente, luminosidade é o LDR. Gás tem um sensor específico para gás, né? Que também depende do tipo de gás. Tá? Se vocês procurarem na internet aí, gás sensor, né? Vão ver aí qual é, né? o sensor típico do Arduino e ver a explicação dele. Teor alcoólico, também tem um que é bafômetro, tá? Vocês podem procurar lá. Corrente elétrica com resistor. Tá? Segunda parte da lista é PWM. Tá? A gente já vai ver na sequência. Tá? São 20 horas e 5 minutos. Tá? Então dá tempo da gente ainda dar uma olhada nisso daqui. Vamos lá. Fazer um projeto vou fazer o projeto 6 agora aqui, ó. É um projeto muito parecido com o que foi feito na aula passada, tá? Muito parecido, só que agora está usando conversão analógico digital. Eu vou colocar, tá, a especificação desse projeto aqui, tá? Aí eu vou tirar o compartilhamento da apostila, tá? do slide, aí depois vocês acompanham, né, inteiramente aqui. Vamos lá, fazer um projeto, né, para ler. Estou no slide, na quinta lista de exercício, tá? Exercício 6, que é um projeto. Vamos lá. No A3, eu vou entrar no sensor de temperatura. No A4, eu vou entrar no sensor de pressão. NTC, pressão pode ser um string gauge. No A5, tá? Eu vou entrar com o medidor de tensão, que é um resistor. Três LEDs. Estou colocando os LEDs ali, os pinos D2, D3, D4. Pino digital 2, 3 e 4. E aí tem uma questão de laboratório ali, tá? Não precisa fazer a questão de laboratório, tá? É só fazer o projeto. Deixa eu colocar mais duas coisinhas nesse projeto aqui, só para a gente sempre considerar, né? Primeiro eu vou colocar um LED de sinalização, fora esses 3 LEDs que eu pedi, e uma chave de configuração.
Só para ficar um projeto. E claro, TX e RX. Né, comunicação. Sempre a comunicação, tá? Que no caso de vocês vai ser uma interface mesmo, né? Uma interface GSM, interface Bluetooth, interface Wi-Fi, né? Interface de comunicação sempre presente. Vou colocar aqui agora, vou colocar a tela inteira agora, tá? Só para a gente poder fazer o projeto. Então, vocês estão vendo aí a especificação, tá? Do projeto, utilizando um Atmega 328, tá? Com 3 sensores analógicos. No A3 eu vou colocar a temperatura, pressão e tensão. 3 LEDs. Um LED de sinalização geral. Esse LED sempre eu vou colocar no PB5, tá? Para usar o LED que está na placa do Uno. E uma chave de configuração. Se eu não estou pedindo chave na entrada de interrupção, nada, pode ser qualquer chave. Se eu tivesse pedindo a entrada de interrupção, aí eu teria que usar o PD2 e PD3, que eu estou usando para LED. Ó. As minhas entradas de interrupção eu não consigo usar, né, para essa chave de configuração. Deveria ser possível, tá? Deveria ter escolhido outros ports aqui. Vamos fazer dessa forma mesmo. Vamos lá. Igualzinho da aula passada, mais uma vez. Tem lá o Atmega 328. Alimentação. Mais 5 volts. Tá? E terra. Um capacitor aqui para proteger, né, o sistema. 10 NF. Os 3 pinos de alimentação analógico. AVCC. Aqui eu vou usar hoje, né? Porque hoje eu vou usar AD, né? Ó. Tem o AD aqui, ó. Tem o AD aqui, ó. Então tem lá AVCC, AGND e a tensão de referência. Tensão de referência eu não vou usar, eu vou deixar desconectado, porque eu vou usar o VCC como tensão de referência. Tá? Então isso aqui eu não vou usar. Tá? Se eu quisesse uma tensão de referência menor, 3 volts, 2 volts, 1 volt, aí eu colocaria aqui. Bom, o AVCC, eu vou pegar o próprio sinal do VCC, 5 volts, só vou filtrar esse sinal. Vou colocar um indutor aqui, ó, e um capacitor, para poder dar uma filtrada nesse sinal. Então, eu tenho um indutor e um capacitor. Já existem indutores próprios para filtros. O capacitor aqui pode ser até unitântalo, tá? 1 microfarad. Positivo, negativo aqui, para dar uma... Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu filtrei mais ainda, porque a tensão analógica, ela não pode ter variação de ruído, porque senão ela muda todo o meu processo de proteção. E o AGND, eu vou ligar num terra diferente. Observe que não é o terra, tá? Normal aqui, tá? Então, todo o circuito analógico que eu vou usar aqui nas tensões, né, dos conversores, eu vou puxar desse terra. Só que vai ter um ponto no circuito que eu vou igualar os 2 terras. Então, por que eu preciso, né, considerar 2 terras diferentes? Isso é uma questão de layout. É uma questão da placa de circuito impresso. Todo o meu terra analógico eu vou deixar junto, todo o meu terra digital eu vou deixar junto, terra digital, terra analógico, e num determinado ponto da placa, só em um ponto eu vou ligar um com o outro. Isso minimiza ruído, né, circulando pela placa de PCI. Isso é uma técnica de projeto de circuito impresso. Deixa eu fazer uma sombra aqui. Ok? Então, eu tenho aqui a ligação, tá? O AVCC, o AGND, que eu estou colocando num terra diferente, mas num determinado ponto da placa eu ligo junto. Tá? Bom, tem o cristal, X1, X2. O cristal é 16 mega. Lembrando que o X1 é o PB6 e o X2 é o PB7. O reset, ativo em nível baixo, PC5.
capacitor, resistor para VCC, mais 5 volts, 10K, 10 microfarads e a chavinha do reset. Tá? Para você poder dar reset no sistema se você precisar. Tá? Aqui é o reset. Também o circuito típico, né? Cristal, reset, resistor para pull-up, tá? E capacitor, né? Normalmente positivo, negativo, é um eletrolítico para dar a curva e uma chave de reset. A chave normalmente é até botão, né? Não é uma chave assim permanente. E a parte de RX e TX vai para uma interface de comunicação. Vou colocar de uma forma genérica aqui, tá? Interface de comunicação. Que pode variar, tá? Pode ser um Bluetooth, pode ser placa de rede, ou pode ser, se você pegar a placa do Arduino, tá? Essa placa, tá? Vai ficar USB desse lado aqui, ó. KD+, D- com USB. Na aula passada, a gente viu essa interface, né, sendo um MAX 232. Tá? Então, nesse projeto eu não coloquei nada, mas no projeto que a gente vai fazer para a semana que vem, eu vou especificar. E eu vou explicar, normalmente eu vou escolher uma interface de comunicação que permita a conectividade. Tá? Ou o MAX 232, ou já uma interface Bluetooth, uma interface de rede. E aí você não precisa projetar a interface, é só você colocar, tá, um quadradinho, né, para mostrar a interface de comunicação. Se for igual a placa do Arduino, D+, D-, USB. Lá é a placa U2, né? A interface U2. Bom, aí eu tenho os ports aqui. PB. PC, o PC hoje eu vou usar, né? O PC é analógico, PD. Então, os 18 ports disponíveis. Por que 18? Porque os 8 do port PB, 2 são usados para cristal. Os 8 do port PD, 2 são usados para comunicação. PD0 no RX, PD1 no TX. Tá? PD0, PD1. Então, 6 Professor, Oi. os pinos RX-TX, eu li algumas vezes que se você quiser usar ele como porta digital, você tem que fazer alguma configuração. Você tem que desabilitar a usar arte interna. Ah, tá. Só que isso não pode ser feito no Arduino, Jean, porque o TX-RX do Arduino ele é usado para gravação do firmware. Então, o código, quando você descarrega o código no IDE do Arduino, você está usando o TX-RX. Certo. Na prática, você não pode. Só se for um projeto específico do Atmega 328. Você vai fazer. Mas, como você tem que fazer a gravação, ou você grava o chip fora, tá? E aí você teria que ter um socket, tá? Ou tem que ter algum tipo de chaveamento. Tá? Então, o que acontece muito, talvez aí tenha até mais sentido a sua pergunta, é não usar cristal. A cristal, por exemplo, não é obrigatório. Você pode usar o RC interno. Aí sim sobram 2. Tá? Tá. Usando cristal. Entendi. O reset também você pode abrir mão, desde que você use o hotdog. Tá? Vamos lá, vamos distribuir agora. Vou começar aqui dos analógicos do pote PC. Tá? Eles estão ligados em A3, A4 e A5. Tá? A3, A4 e A5. Então, vou ligar lá no A3 o temperatura. É o LM35. Se você pegar lá o LM35, o LM35 estava lá no slide, você vai ver que ele tem um pino de alimentação 5 volts, um terra, cuidado que tem que ser o terra analógico, tá? E um sinal, né, de saída, um sinal de entrada no microcontrolador, saída do LM35. Deixa eu compartilhar aqui o LM35, só para isso é importante.
Eu acabei de falar isso daqui, ó. Ó, ó lá. VS, que é o VCC, GND e o sinal de saída. Ó, tá? Então, o sinal de saída eu estou ligando no A3 aqui, ó. Estou ligando no A3. Tirar o compartilhamento de novo aqui para você poder ter a tela cheia aí. Da mesma forma, no A4, você tem um sensor de pressão. O sensor de pressão é a mesma coisa. VCC, terra e a saída do sensor de pressão. Então, aqui é temperatura e aqui é pressão. Pressão você pode usar um sensor da NXP, por exemplo, o MPX, se não me engano, 5555. Eu uso isso no equipamento lá da empresa, um sensor de pressão. Ele te dá 0,5 volts, já regulado. Tá? Bem legal. São sensores caros, né? Isso aqui é sensor de $5, né? Um sensor caro, isso daqui. O LM35 não, o LM35 é preço de parafuso, né? Entre aspas, né? O LM35 deve estar aí no mercado aí menos de $1. Né? Aqui não, aqui já tem um sensor mais sofisticado, inclusive com amplificação e tudo mais. O A4, tá? Vai ser um sensor de tensão. Normalmente, sensor de tensão você usa um resistor, um trimpote. Tá? Usa um trimpote. Também terra, VCC, mais 5 volts. E aí você tem um resistor. Né? Exatamente o que a gente vai usar hoje na experiência. Já usei isso na semana passada com o pessoal do sexto V12 e hoje eu vou usar um trimpote, tá? Com o pessoal aí do sexto V11. Tá? O tripote é mais fácil de você trabalhar. Então, observe lá, usando 3. É a primeira vez que a gente está usando um projeto com sinal analógico. Seria a mesma coisa com o sensor Hall. O sensor Hall também tem 3 pinos. A maior parte dos sensores tem 3 pinos. Tá? Ok? Então, sensores, ok. Aí o resto é LED, né? O LED aqui eu tenho um LED em PD2. O PD2 aqui, ó, como eu estava dizendo, o D2, eu deveria estar usando para chave, tá? Então, PD2, eu tenho um LED, foi solicitado, vou ligar um LED típico aí, LED digital, tá? Um K, e aqui eu tenho um LED. Esse daqui é o LED 1, PD2. PD3, o LED 2, igualzinho. O PD4, o LED 3. E ainda tem o LED de configuração, LED de sinalização, tá? Eu vou ligar em PB5, que é o pino 13. Pino 13. Observe que o LED eu sempre ligo da mesma forma. Um resistor de 1K, catodo para a terra, anodo para o porte. Pino 13 aqui para a gente manter aí a compatibilidade, né? E estou ligando uma chave de configuração. Vou ligar a chave de configuração aqui no primeiro porte. PB0. Colocar a chave para VCC. E um resistor para a terra. De 1K. Então, essa é a chave de configuração. Ok? Então, uma chave de configuração. Tá? Os LEDs que eu solicitei e os 3, tá? Sistemas analógicos aqui. Ó. Observe que o projeto é sempre a mesma coisa. Se eu pegar o projeto da semana passada, deixa eu ver se eu recolher aqui. Se eu pegar o projeto da semana passada, aqui, ó, da atividade 4, ó. Vou pegar o projeto da semana passada aqui, ó. Eu estou com isso daí lá no Moodle, ó. É a mesma coisa lá. Só que eu não usei sinal analógico. Observe que o sinal no porte PC não coloquei nada, tá? E liguei lá, relé, tá? Liguei 3 relés, 4 relés, liguei, ó, relé.
chave em PD2 e PD3, usando a interrupção, uma chave de configuração geral em PD4, coloquei um MAX 232 aqui, ó, tá? Um MAX 232, né, para fazer a comunicação serial, e o sistema mínimo igualzinho, ó, VCC, GND, aqui eu não usei sinal nenhum aqui, porque eu não estava usando o analógico, tá? O cristal e o reset, igualzinho, ó, tá? O que eu mudei aqui, ó? Aqui eu mudei que eu estou usando o sinal analógico, ó. Tá? Estou usando o sinal analógico. Importante que vocês façam, tá? Esse projeto na mão, tá? No projeto, façam na mão. Inclusive, na atividade 6, eu vou dar 2 projetos para vocês fazerem, tá? E façam também na mão. Tá? Ok? Vamos voltar aqui Aqui não precisa fazer o hardware, o software. Tá? O software a gente vai ver na aula de laboratório. Tá? Vai ver na aula de laboratório. Vamos configurar, vamos compartilhar novamente aqui o slide com vocês para a gente poder ir para a última parte da aula aqui, né? Nós estamos aí com mais 15 minutos de aula. Bom, a parte, então, de conversão analógica digital é isso, tá? Já esgotou bastante o assunto aí, tá? Incluindo aqui a lista de exercícios que a gente acabou de comentar aí, ó, igualzinho, ó, tá? Coloquei essa lista de exercícios, tá? Na lista 4, né? A lista 5. A lista 5, ela se conclui falando de sinal PWM. O PWM é um sinal que vocês conhecem, porque a gente vai ver uma aplicação dele, tá? Bem típica. O sinal PWM, observe que ele é um sinal digital, ó. Tá? Um sinal digital. O que é um sinal PWM? É um sinal digital que varia o ciclo de trabalho, o Duty Cycle. Tá? O que é um ciclo de trabalho? Relação que existe entre nível alto e nível baixo. Observe que nesse primeiro sinal aqui, ó, o ciclo de trabalho está bem pequeno, tá? Mais ou menos uns 20%, ou seja, 20% do tempo do sinal que se repete fica em nível alto. Aqui já está 40%, ó, aqui, ó, na segunda referência. Ou seja, o sinal PWM é uma forma de usar um sinal digital com um elemento analógico. Por exemplo, eu quero variar a velocidade de um motor. Tá? Eu vou colocar, tá? Variar o tempo, tá? De um sinal que é uma frequência, ou seja, ele se repete. Tá? Eu vou variar o tempo que ele fica em nível alto. Tá? Um sinal de servomecanismo, o ângulo do servomecanismo, a mesma coisa. O sinal de uma lâmpada, o sinal de um LED, vou variar o brilho de um LED. Se eu ligar esse sinal no LED, o LED aqui no primeiro sinal vai acender de forma mais fraca do que o LED no segundo sinal. Então, o PWM é muito útil, tá, em sistemas de controle. Tanto que o nosso Atmega 328, né, esse chip que a gente está vendo aqui, ó, ele tem 6 canais de PWM. Então, 3 canais do porte PB e 3 canais do porte PD são PWM. Tá? São PWM. Pois eu consigo variar o ciclo de trabalho dele, eu consigo variar o tempo que ele fica em nível alto em relação ao que ele fica em nível baixo. Observe que ele pode ir de 0, totalmente desligado, até 1, totalmente ligado. Tá? Tem essa característica. Tá? Bom, aplicações típicas. Luminosidade de lâmpada, principalmente LED. Se eu quiser variar a lâmpada, aí eu tenho que usar um tiristor, né? Eu tenho que usar alguma coisa que me... Né? Que eu possa variar ali o ciclo de trabalho. Rotação de motor. Tá? Então, aqui eu estou colocando tipicamente um aeromodelo. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho mais para vocês verem o modelo inteiro aqui. Ó. No aeromodelo, tá? A velocidade da hélice
é determinada por um motor DC. A direção do aeromodelo, tá, é determinada por um leme. E esse leme ele varia de 0 a 90 graus normalmente, o ângulo dele. E pelo leme, tá, o avião ele consegue ir para a direita ou para a esquerda. E os flaps da asa fazem o avião subir e descer. Tá? Então, tudo isso é determinado por sinais PWM. Então, observe que nesse aeromodelo eu uso 3 canais PWM. Um para os flaps, sendo que se eu tiver flap direito e flap esquerdo diferente, eu vou usar 4 canais PWM. Tá? Observe que eu posso ainda, aqui na parte de trás, também variar, né? Reforçando aí a subida e a descida do avião. Não sei se você já, algum de vocês é aeromodelista, né? Que gosta de montar avião, tem algumas coisas na internet muito interessantes, né? Em cima disso daqui, tá? Então, eu vou usar servomecanismos para isso. Tá? O servomecanismo, você varia o ângulo dele. Tanto que, se vocês pegarem, ó, o servomecanismo, tipicamente, ele é um motor de passo, que eu vario o ângulo de uma hélice ou de uma haste. Tá? Por isso que ele é usado, tá, para variar leme e flap. Acho que aqui para frente eu tenho uma foto, inclusive, ó. Coloquei aqui a foto de um aeromodelo, de um avião, tá? Onde ele coloca, faz o controle dos flaps através de 2 servomecanismos. Observe o eixo aqui, ó. Subindo e descendo esse eixo, mudando o ângulo desse eixo, ele muda o ângulo, né, dos flaps. Ou do leme. Tá? Ou do leme. Então, são vários servomecanismos que você tem. E uma característica do servomecanismo, que são esses dispositivos, é o torque dele. O torque é o peso que ele consegue suportar. É o peso aqui do flap da asa ou do leme, tá, do avião. Tá? Então, existe uma biblioteca chamada de servomecanismo no IDE do Arduino que me facilita muito a programação dessa temporização aqui, ó. Dessa temporização, né, para ela poder variar o ângulo. Inclusive, isso é padronizado. Tá? Isso é padronizado, ó. Se você tem um pulso de 20 milissegundos, ou seja, 50 Hz, tá? 1 milissegundo, tá? Ou seja, 5% de ciclo de trabalho, vai te dar um ângulo zero, tá? Ângulo zero no servomecanismo. Se você puser 2 milissegundos, vai te dar um ângulo de 180. Ou seja, toda a variação que tem no PWM de um aeromodelo, né, ou de um servomecanismo, ele vai de 5%, ou seja, 1 sobre 20, até 10%, 2 sobre 20. Tudo isso é controlado por uma função, uma biblioteca do Arduino, chamado servomecanismo, servo.h. Né? Então, a gente vai ver aí, já na sequência aqui, né, como isso é fácil de ser colocado. Né? Essa experiência a gente vai fazer a semana que vem, né? Tanto com o pessoal do sexto V12, como o pessoal do sexto V11. Observe aqui o servo, tá? A ligação é muito parecida com de um sensor, ó, positivo, negativo e sinal, sendo que o sinal é o sinal PWM, esse sinal aqui, ó. Aqui eu represento, estou mostrando a representação da pinagem do Atmega, e observem que 3 pinos do porte PD são PWM, PD2, PD3, PD5 e PD6. E 3 pinos no porte PB, PB1, PB2 e PB3, são PWM. Por isso que, se eu for ligar um servo, eu tenho que ligar em um desses 6 pinos. Por exemplo, no servo que a gente vai usar no laboratório, eu estou usando ele no PD5. Observe que o PD5 é um servomecanismo, né, ligado ao canal PWM PD5. Ó. Serve para ligar um servo é bem simples, né? Ó, alimentação, 5 terra, tá? E o sinal, tá, que vem do pino, que é uma saída. Tá? A gente vai fazer isso, mas é muito simples. Então, o projeto, né? O projeto era só. O projeto, a representação é muito parecida com a de um sensor. Tá? Só que o sinal é entrada, não é saída, como é do sensor.
Tá? Ó, aqui eu estou mostrando para vocês a biblioteca do servo, né? Que você coloca lá a biblioteca servo, né, no sistema. O servo Atache, você seleciona o canal do servo, observe que eu estou selecionando o 9 aqui, ó. Tá? O 9 é o PD, o pino 9 é o PD1, ó, o PB1, ó. PD1, ó, 9, PWM. Tá? Ok? E para a função do servo é a função write, então servo write coloca o sistema com ângulo 90. Né? Então, esse eixo aqui ele vai estar 90 graus em relação à referência. Que a gente já viu que 90 graus é um sinal de PWM de 1,5 milissegundo em 20 milissegundos. Ou seja, 7,5% de ciclo de trabalho. Então, o ciclo de trabalho determina o ângulo, tá? O ângulo daquele eixo do servomecanismo, que varia de 0 a 180. Tá? Bom, isso daqui a gente vai ver melhor no laboratório, tá? Essas rotinas aqui. Não estou pedindo isso no trabalho, tá? Para o motor DC, para a gente encerrar aqui a parte de teoria de servomecanismo e de motor DC, no servo, eu liguei o servo direto, ó, observa que eu liguei o servo direto, tá? No porte. Por que eu fiz isso? Porque dentro do microcontrolador eu ligo isso, na verdade, ó, eu ligo isso, na verdade, de um microcontrolador. Então, se eu estou ligando o sinal do servomecanismo no microcontrolador, ele é de alta impedância. Então, eu posso ligar direto. Quem gera esse sinal aqui, ó, tá, é a lógica interna. Tá? Então, quando eu pego aqui e coloco esse sinal, né, dentro desse microcontrolador do servomecanismo, aqui, ó, esse microcontrolador que vai controlar o motor de passo, variando de 0 a 180 graus. Não sei se vocês já trabalharam com motor de passo, né? O motor de passo ele tem lá uma codificação, normalmente até em hexa, você diz o ângulo que você quer. Tá? Então é dessa forma que é feito. Já o motor, ele precisa de corrente. Tá? Então no motor eu não posso ligar o motor diretamente, tá? Ó, o motor ele vai ser ligado aqui nesses dois conectores, aqui, ó. O conector CN2 lá do kit. Eu uso um transistor para pegar o sinal PWM e jogar no motor. Por quê? Porque o motor ele exige corrente. Diferente de um servo, que não exige corrente. Então, no servo eu ligo direto. No motor eu ligo através de um transistor ou através de um amplificador de corrente. Ok? Então, é dessa forma. E outra diferença é que no motor, tá, o sinal varia de 0 a 100% do ciclo de trabalho, não 5 a 10%. Então, o ciclo de trabalho de um servomecanismo, ele é curto, ó, ele varia de 5 a 10. No caso do motor, ele varia de 0 a 100. É uma diferença importante também, tá? Um sinal que eu tenho. Né? Deixa eu ver se tem um formato de um sinal. Está na apostila que eu tenho o formato desse sinal de 0 a 100. Tá? A função lá no Arduino que a gente utiliza é o analógico write. O analógico write ele vai dar um sinal de 0 de 8 bits, 0 a 255. A proporcional à velocidade. 0 é o motor desligado, 255 é o motor ligado. Tá? 255 é FF, né? Então, de 0 a FF, você varia a velocidade do motor. No sinal PWM, né, no sinal totalmente desligado, até o sinal totalmente ligado. Ou seja, não é um sinal, tá, que eu fico variando, tá, o meu ciclo de trabalho de uma forma curta. Tá? Eu vario de uma forma mais extensa. Então, por exemplo, aqui, ó, análogo write 6 é o canal que eu tô, PB6, ó, exatamente esse circuito aqui, ó, tá ligado no canal 6. Tá? Se eu colocar 127 como parâmetro,
ele vai ligar o motor na velocidade de 50%, porque 127 é metade de 255. Aqui eu tenho um circuitinho que a gente vai usar, né? Esse transistor, na verdade, lá na plaquinha, ele já está soldado naquela plaquinha que a gente está usando no laboratório. Mas esse é o circuito típico. Quem for trabalhar com protoboard precisa de ter um transistor. Observe que o transistor tipo 120 é um Darlington, ele amplifica a corrente. Tá? Outra possibilidade que você tem é usar shields de motor. Elas são muito comuns, tá, em sistemas robóticos. Tá? E essas shields elas têm bibliotecas, né, que ligam normalmente a portas digitais, e a biblioteca faz todo o processo de controle. Por exemplo, essa interface aqui da Robocore, tá, tem 2 motores. Ó. Liga 2 motores, liga uma tensão que varia de 5, né, 4,8, 5, até 35 volts para controlar o motor. E o ciclo de trabalho é controlado por esse chip aqui. E normalmente tem uma biblioteca. Então, você vai informar nessa biblioteca como a biblioteca do servo. Eu quero um motor a 50%, eu quero um motor a 30%, eu quero um motor a 80%, a 100%. Quando tem uma biblioteca, fica muito mais fácil. Quando você não tem a biblioteca, você tem que usar a função análogo write, que é o que a gente vai fazer na aula que vem no laboratório. Tá? Essas rotinas aqui a gente vai ver melhor no laboratório, tá? Não precisa ver agora, porque eu não vou trabalhar aqui com... Né? Bom, a nossa lista de exercício aqui, para a gente encerrar a nossa aula aqui, tá? Observem, tá? Eu vou abrir aqui vou compartilhar com vocês o Moodle. Só para vocês poderem responder a lista inteira. Vocês estão vendo o Moodle aí agora? O Moodle é igual ao que a gente estava vendo ali no slide, tá? Explicar a diferença de motor DC e servomecanismo. Motor DC no avião, ele gira a hélice. Então, o que você varia na hélice? A rotação, o RPM, rotação por minuto. Tá? E o ciclo de trabalho varia de 0 a 100%. 0 totalmente desligado, 100% velocidade máxima no motor. Tá? Servomecanismo. Outro detalhe importante do controle do motor, precisa de transistor, tá? Por causa da corrente. Servomecanismo. Tá? Ele tem todo o circuito interno, tá? Ele varia ângulo, não varia rotação de hélice, rotação de motor. Ele varia um ângulo que vai de 0 a 180, tá? Que normalmente é utilizado, por exemplo, em braço robótico. Né? Braço robótico, você tem lá um ângulo que você gira o braço, como um braço humano. Um braço humano, você pode ver que você tem a mão que gira quase 360 graus, você tem o cotovelo, você tem o ombro. São 3. Se você fosse simular o braço humano, você teria aí 3 servomecanismos utilizando isso. A gente vai ver melhor também na aula que vem. Qual é o formato dos sinais do servomecanismo motor DC? O servomecanismo a gente viu aqui, né? Tá no slide. Tá no slide. É só você copiar o sinal do slide. Do slide 126. Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Tá? Esse daqui é o sinal do PWM de um servomecanismo. Varia de 5% a 10% do ciclo de trabalho. Ou seja, de 1 a 2 milivolts em 20 milivolts. Em 20 milissegundos. De 1 a 2 milissegundos em 20 milissegundos. O sinal do motor DC, ele vai totalmente zero ou VCC. Tá? Voltando aqui ao... Ô, professor, se eu quiser 30 graus, por exemplo... Ele vai pegar o proporcional. Proporcional ali. Se 1 milissegundo é 0 e 2 milissegundos é 180, se você fizer a regrinha de 3, você vai ter o tempo. É tá? por regra de 3. Mas no Arduino você tem a biblioteca. A biblioteca, simplesmente você vai colocar servo write 30 graus. E ele já faz o tempo para você. Tá. Imagina fazer isso aqui na mão, né? Ou controlando um timer, né? Porque é um timer que faz isso. Então é complicado.
Por isso que a biblioteca do servo do Arduino ajuda bastante, e por isso que o Arduino é tão usado para controle de robótica, né? Porque o servomecanismo, a gente vai ver isso no laboratório, né? A robótica ali utiliza bastante isso. Quais são os ports do PWM, tá? Usados no servomecanismo motor DC? O porte PB e porte PD, são três ports do PB, 3 ports do PD. A gente já colocou lá, né? Era o PD5, PD4, PB5, né? Tem que dar uma olhada lá no desenho. Fazer um projeto para ligar 3 servomecanismos. Tá? Então, a gente vai fazer. O exercício 5 aqui a gente vai fazer no laboratório, tá? Fazer um código, né, para controlar o motor DC. Tá? Isso aqui a gente vai fazer no laboratório. Tá? Esse exercício 4 do projeto, tá? Ele é muito parecido com esse, tá? Muito parecido com esse, só que eu vou ligar servomecanismo, tá? Servomecanismo e vou ligar um motor. Tá? Então, como é que fica isso? Tá? Vou fazer aqui embaixo. Na aula que vem eu vou fazer esse projeto completo, tá? Mas, como está sendo pedido um trabalho, vocês, tá? Vão fazer antes. Tá? Então, eu vou escolher um porte, tá? Observe que são um leme. Esse daqui é o projeto 1, tá? Da atividade 5, tá? Atividade 5. Atividade 5. PWM, tá? Estou aqui no projeto do item 4. Item 4. Então, vamos lá. Tem um leme. Vou usar um servo. Tem 2 flaps. Flap 1, flap 2. Flaps são aqueles na asa, né, que sobe e desce. Tá? Vou usar, então, 3 servos, tá, para o leme e os 2 flaps. Bom, vou escolher qualquer porte ali, ó. Vou escolher, por exemplo, no porte PD. No porte PD, tá? Quais são os portes que estão no PWM? Se você pegar, deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Aqui, ó. No porte PD, você tem lá PD3, PD5 e PD6. Então, PD3, PD5 e PD6. Para ligar um servo, tá? São 3 pinos, VCC e terra. Então, esse daqui é o servo 1. Servo 1. Servo 1 eu vou ligar no leme. PD5, vou ligar um servo no flap. Outro servo ligado no flap. Tá? Servo 2, flap 1. E vou ligar o último servo no flap 2, que é o PD6. Para ligar o motor, tem um motor também, né, nesse projeto, o motor DC. O motor DC eu vou usar o porte PB. Então, vou escolher no porte PB, por exemplo, tá, o PB1. Vou ligar no PB1. Posso ligar o motor direto? Não. Eu não posso ligar o motor direto. Então, eu vou ligar através de um transistor. E vou ligar o motor. O motor você pode ter lá 5 volts, eu vou ligar ele em 12 volts, tá? Vou ligar o motor. Transistor, né?
chaveando, vai colocar. Cuidado para colocar um diodo aqui, ó, para proteger o transistor, tá? Diodo 1N4000. Então, nesse projeto, eu não coloquei aqui a parte do sistema mínimo, aí vocês colocam, tá? Coloca lá o cristal, coloca a comunicação, né? Que é o que está pedindo. Ali estou pedindo só LED e chave, né? Então, estou pedindo para ligar um trimpote também na entrada analógica aqui, ó. Tá? Trimpote na entrada analógica. Bom, eu só dei uma detalhada aqui, uma indicação, mas na aula que vem eu vou fazer esse projeto completo para vocês. Mas, né, se vocês quiserem adiantando o projeto, já dá para adiantar. Tá? O projeto para ser entregue, essa lista para ser entregue até sábado que vem. Tá? Então, a gente vai ter uma aula ainda para detalhar, tá, esse projeto, vocês poderem fechar essa lista 5 aí, tá, com tranquilidade. Tá? E a parte do código a gente vai ver no laboratório. Bom, eu vou disponibilizar, deixa eu só colocar uma tela cheia aqui para vocês poderem ver o projeto. Tá? PB1 eu liguei o motor com transistor. Esse transistor típico é o transistor que a gente usa é um tipo 120 normalmente, que é um Darlington. E os servos eu ligo, ó, parece até com sensores, ó. Parece até com sensores, porque são 3 pinos. Tá? São 3 pinos, a gente viu lá na ligação do servo. Então, VCC, terra e a entrada, né? A entrada de sinal PWM. Tá? Então, aqui são sinais PWM que eu tenho aqui. Ó. Tá? Sinais PWM. Tá? PWM. São aqueles sinais que variam de 5, tá? Servo o mecanismo de 5 a 10% do ciclo de trabalho. Tá? Que a gente estava vendo lá na apostila. Bom, na aula que vem a gente vai retomar isso, tá? Para poder fechar esse projeto. Só dei uma adiantada aqui, se vocês quiserem adiantando a lista, tá? E finalizarem a lista até sexta-feira. Né? Procure fazer o projeto aí, esse projeto 4, e se tiverem dúvida, a gente até conversa na aula que vem. Mas eu vou fazer esse projeto de novo, tá? Esse projeto aqui eu vou fazer de novo. E na última aula de laboratório da semana que vem, a gente vai ver, tá, todo o código, porque aqui eu estou pedindo código, né? Fazer um código aqui completo, e esse código a gente vai ver na semana que vem também. Bom, está finalizando a aula aí, né? Deixa eu voltar a compartilhar a tela de vocês. Eu vou compartilhar agora a lista, né? Alguns de vocês não responderam a primeira chamada. Tem bastante gente aqui que não respondeu a primeira chamada. Te deu bastante coisa aí antes, tá? Vocês dão uma olhada depois na gravação. Vou encerrar a gravação, parando a gravação nesse momento.